Humanos que se transformam como monstros existem muito na ficção, mas existe um deles que é assim porque sofreu um trauma por causa de uma raça gigante, o Eren. Eren de Attack on Titan é um dos principais protagonistas do verso, aquele que simplesmente quer esmagar a Terra sem se importar se seria herói ou não. Pro Eren, o mundo não tinha mais salvação. A durabilidade de Eren é algo que o coloca entre os titãs mais resistentes de toda a obra. Ainda em sua forma de titã de ataque, demonstrou ser capaz de sobreviver mesmo após ter a cabeça atravessada por uma bala de canhão. Além disso, Eren consegue resistir e continuar lutando contra golpes devastadores de outros titãs do seu porte. Estamos falando de impactos poderosos que arrasam construções inteiras e causam tremores violentos no solo, mostrando que seu corpo titânico é construído para suportar choques colossais. Mas talvez o ponto mais impressionante seja sua regeneração acelerada. Mesmo após perder grandes partes de seu corpo, incluindo parte da cabeça, Eren foi capaz de se recompor e retornar à luta em questão de instantes. Mas a resistência de Eren não para apenas na sua regeneração. Ele também domina a habilidade de endurecimento, capaz de reforçar partes de seu corpo com uma camada praticamente impenetrável. Com essa técnica, seus punhos se tornam armas de destruição ainda mais letais, capazes de rasgar a carne de titãs como o blindado. Ao mesmo tempo, esse recurso também pode ser usado de forma defensiva, permitindo que Eren suporte ataques que normalmente ultrapassariam sua resistência natural. Quando falamos de força física, Eren é simplesmente um monstro em batalha. Logo no início, ele já mostrou poder suficiente para erguer uma rocha colossal, muito maior do que o próprio corpo titânico, algo que já impressiona considerando que ele mesmo é um gigante. Com o tempo, essa força só se tornou mais absurda. Eren já demonstrou a capacidade de carregar um navio inteiro sobre suas costas, algo que facilmente colocaria em uma escala de dezenas a centenas de milhares de toneladas de força bruta. Seus socos não apenas derrubam prédios inteiros como se fossem feitos de papel, como também foram capazes de rivalizar e até mesmo quebrar as defesas do Titã Blindado, uma das criaturas mais resistentes de todo o universo de Attack on Titan. Se a força bruta de Eren já é assustadora, o que realmente transforma em uma ameaça apocalíptica é sua forma Titã Fundador, uma criatura colossal, muito maior e mais poderosa do que qualquer outro titã já visto, capaz de transformar o campo de batalha em um pesadelo vivo. Eren desbloqueia habilidades que nenhum outro titã poderia sequer sonhar em ter. Ele pode se comunicar telepaticamente com outros Eldianos, o chamado Sujeito de Ymir. Mais do que isso, ele é capaz de transformar qualquer Eldiano em um titã puro e controlá-los como um exército pessoal, com exceção apenas de Metamorphos e do Zackman. Eren também demonstrou a habilidade de criar novos titãs em massa, em uma escala tão absurda que chega a ser descrita como infinita. Talvez isso seja um exagero, mas o fato é que ele consegue gerar um número praticamente incontável de colossos, todos sob seu comando direto. Esses titãs não apenas reforçam sua resistência, mas levam seu poder de destruição a níveis continentais ou até maiores. Os colossos foram descritos como sendo capazes de achatar a Terra inteira, destruindo civilizações, cidades e ecossistemas em questão de dias. O avanço deles era imparável. Em poucos dias atravessaram continentes e deixaram claro que poderiam reduzi-los a pó. Em outras palavras, na forma de Titã Fundador, Eren não é apenas um guerreiro, ele se torna uma força da natureza, um verdadeiro fim do mundo caminhando sobre pernas colossais. Nem todo monstro nasce monstruoso, muitos são forjados pela dor, mas existe um deles que é assim porque sofreu um trauma ligado aos Gouls, Kaneki. Ken Kaneki de Tokyo Ghoul é um dos personagens mais trágicos. Arrancado à força de uma vida comum, tornou-se metade humano, metade fera, preso entre a culpa e sobrevivência. Para Kaneki não existe mais inocência, só escolhas quebradas. E a propósito, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais batalhas, ok? Antes de mais nada, quero falar sobre algumas coisas importantes de você saber sobre o verso. Ghoul, seres humanoides carnívoros que só sobrevivem alimentando-se de carne humana ou de outros Ghouls. Por fora parecem humanos, mas por dentro são organismos completamente diferentes. Células RC, Red Children, células vermelhas, o alicerce biológico dos Ghouls. São elas que sustentam poderes, regeneração e as mutações. Kakuhou, um órgão em forma de bolsa exclusivo dos Ghouls. Funciona como reservatório de células RC da energia biológica necessária para criar e sustentar as manifestações ofensivas do Ghoul. Kagumi, o órgão arma definitiva do Ghoul. Ao ser liberado, o Kagumi fortalece o corpo do usuário, aumenta a resistência, força e mobilidade. Mesmo sem estar no seu auge, Kaneki aguentava golpes que geravam ondas de choques massivas. Sua fisiologia foi profundamente alterada, e na sua última forma ele é muito mais resistente. Kaneki suportou ser atingido por trás por um tentáculo do dragão Raize,
uma investida que gerava ondas de choque imensas e ainda assim permaneceu de pé. Além disso, ele resistiu a múltiplos ataques de Kagunis vindo do Dragão Raios antes de finalmente se libertar. A velocidade é um dos pilares do poder de Kaneki. Mesmo na sua forma anterior, ele já alcançava patamares hipersônicos, como visto quando reagia a descargas elétricas de boa. Após a mutação para a forma dragão, seu novo Kaguni ampliou brutalmente sua mobilidade. Ele passa a mover-se muito mais rápido do que a maioria dos oponentes consegue sequer acompanhar. Em combate, sua velocidade não é só reflexo. Kaneki consegue dar blitz em adversários de seu próprio nível. Ele tem hacks bem interessantes. A Kaguni de Kaneki surge como um conjunto de espadas gigantes dispostas em forma de estrela. Ele pode usar para defesa ou ataque conforme a necessidade da luta. Com o Kageoru ativado, ele evolui a Kaguni para uma quimera ainda mais versátil, capaz de enfrentar um grupo simultaneamente. Além do combate corpo a corpo, Kaneki usa a Kaguni à distância, arremessando lâminas estendendo tentáculos para agarrar ou manter o inimigo sob pressão sem precisar se expor. A regeneração de Kaneki é simplesmente insana. Mesmo depois de sofrer danos corporais massivos, ele se recompõe em pouquíssimo tempo. Houve ocasiões em que seu corpo foi altamente danificado, por vezes quase destruído por completo, e ainda assim retornou à luta rapidamente. Além disso, ao se alimentar de humanos ou de outros ghouls, sua regeneração acelera drasticamente, com isso também recupera a força muito mais rápido. Kaneki alcançou um nível de poder insano ao assumir a forma do grande dragão, um corpo gigante. Dessa forma, causa destruição em massa. O corpo gigantesco se espalhou por bairros, transformando ruas inteiras em campo de batalha. Ele começou a demolir tudo ao seu redor, carros, prédios, pontes e outras construções, deixando um rastro de destruição contínuo por onde passava. Esse corpo imenso também funciona como escudo e fortaleza. Kaneki pode sair de dentro dele usando sua própria massa do dragão tanto para proteção quanto para ataque. Em Tóquio, tudo seguia como se fosse um dia normal, só que mal sabiam eles o que estava por vir, pois horas antes gigantes foram vistos indo em direção à cidade. Kaneki, encostado num poste, sentia que algo estava errado, e quando olhou para o horizonte já soube que era. Já começou? Murmurou ele. Os gigantes chegaram e começaram a atacar a cidade. Só que em minutos, muitos daqueles gigantes estavam morrendo por conta de uma criatura muito veloz. Isso chamou a atenção do líder, que logo agiu. No topo do prédio, Eren ergueu a mão. A voz dele vinha como um trovão. Acabarei com isso. Em segundos, a cidade tremeu. A forma fundadora de Eren emergiu. Colossos de metais surgindo como torres de metal e carne destruíam tudo em seu caminho. Kaneki sorriu frio. Bom apetite! E avançou. Os colossos vieram em massa. Kaneki se lançou entre as pernas deles e a destruição foi grande. E conforme o tempo passava, Eren viu um novo titã surgir. Era a forma dragão de Kaneki. Ele era devastador. Os gigantes não estavam dando conta, porque Kaneki sofria danos, mas arrancava pedaços quentes dos gigantes e os devoravam. Cada mordida incendiava sua regeneração. Seu corpo mudava, crescia. O Kaguni cortava o corpo endurecido, e a cada titã que ele consumia ganhava velocidade e fôlego para o próximo salto. Eren ergueu o braço e tentou esmagá-lo. Kaneki usou a própria inércia do impacto para subir pela carapaça do titã, ignorando ossos quebrados, sentindo o pulso do fundador através da pele. Você não entende o que eu sou? Eren rugiu. Sou o mundo. Então me prove o contrário. Kaneki respondeu, e mordeu a nuca. E depois de muita dificuldade chegou até a forma humana de Eren e o devorou. O som foi seco e final. Carne rasgada. Um estalo de ossos foram ouvidos. Logo depois, o silêncio. Os colossos pararam como marionetes sem fio. Kaneki demorou algumas horas para acabar com todos os colossos, mas conseguiu. Caiu de joelhos entre os escombros e sangue, respirando como quem acorda de um sonho terrível. A batalha mortal foi interessante, mas Kaneki vence aqui só porque... Em uma primeira vista, parece que Kaneki não tem chance. Porque, primeiro, Eren tem uma quantidade enorme de gigantes que ele pode usar, fora que ele pode criar qualquer arma graças ao Titã Martelo. Além disso, o próprio Eren tem uma regeneração muito grande. A defesa de Eren é tão boa que nem todas as armas do seu mundo foram capazes de acabar com eles. Porém, Kaneki é um counter natural do Eren. Embora os titãs sejam muitos, eles são muito lentos. E outra... Kaneki pode usar os titãs como alimento e ficar cada vez mais rápido e mais forte, e sua regeneração ficaria melhor ainda. E por mais que Eren possa endurecer, eventualmente com tanto alimento disponível, Kaneki conseguiria romper e chegar ao ponto fraco de Eren, a sua forma humana, e acabaria com ele. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Ken Kaneki.